dia mais sombrio, rumo ao Calvário, Cristo vai, julgado em mãos tão vis, escárnio suportou, e então cravado à cruz. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Quisera ver a dor marcando sua afeição, peso tão grande é o meu pecar. Cada eu pensar, cada ação atroz, sua fronte em sangue a coroar. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Densa escuridão, treme o chão dos pés, bendisse em vida ao Criador. O véu rasgado em dois, mortos a viver, consumado está, travou. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Quisera chagas ler com meu nome ali, seu sofrimento livra-me. A morte então morreu e vida assim ganhei, por seu amor servir. Este é o poder da cruz, o próprio Deus por nós morreu. Quanto amor, o que custou, seu sangue nos comprou perdão. Este é o poder da cruz, o próprio Deus por nós morreu. Quanto amor, o que custou, seu sangue nos comprou Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor.
Eu quero neste momento saudar a todos que estão assistindo a gente pela internet, ou vão assistir hoje à noite, que estará disponível. Venha nos visitar aqui fisicamente, na nossa igreja, fica na rua Felipe de Moura, número 188, Jardim Vila Carrão. Estão todos convidados para vir juntos louvar ao Senhor, ouvir a palavra. É importante que haja este meio de transmissão da palavra, para que a palavra de Deus possa alcançar pessoas, mas é importante que venha para a comunhão dos santos. Não há membro fora do corpo, ok? E este corpo, ele é direcionado, conduzido pelo cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Então venha a esta igreja ou vai a uma igreja próximo da sua casa. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 1 até o versículo 11. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 1 até o versículo 11. Diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 1 até o versículo 11. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? Somente até aqui. Irmãos, como dissemos, já foi anunciado durante toda a semana, durante todo o mês, e a irmã Ivone, graças a Deus, tem sempre nos alertado. Hoje celebramos e lembramos, e hoje é o dia da igreja perseguida. De irmãos que têm, para o mundo afora, sofrido situações bem complicadas por pregar e por viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo é contra toda a cultura cristã. Tudo que se pensa sobre Deus e sobre o mundo que está revelado nas Escrituras Sagradas, o mundo não aceita, o mundo não quer aceitar, porque vivem nas trevas e nós somos luz pela graça de Deus. E nós temos visto histórias terríveis de irmãos que fugiram e perderam a sua casa, fugiram, perderam a sua dignidade, porque pregam e vivem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo aqui na capítulo 15, ele trata com a igreja do Senhor. E nós entendemos, irmãos, que a perseguição e o levante do mundo contra a igreja não é só do mundo para com a igreja, mas Satanás tem outras frentes. Como a gente vê, por exemplo, no livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, as estratégias de Satanás tem de perseguir a igreja e não só de matar os servos do Senhor, bem como, de alguma forma, tentar moldar a mente do servo para que ele não adore a Deus de acordo com as Escrituras, para que de alguma forma deturpe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esta é a frente que o apóstolo Paulo está lidando aqui. Mas seja uma perseguição de fora da igreja para dentro, seja uma perseguição dentro da igreja, o fato é que só venceremos por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo principal é sempre pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua íntegra e também viver este mesmo Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de salvar os pecadores, bem como
de sustentar aqueles que foram salvos. Então nós precisamos pregar este evangelho, porque este evangelho tem um poder de salvar as pessoas. Dependente do país e dependente da cultura, de onde esta pessoa está, uma vez o evangelho sendo pregado, este evangelho tem o poder de salvar a vida das pessoas. E este mesmo evangelho também tem um poder de sustentar este povo e estas pessoas que foram alcançadas por este evangelho. Mas por que as pessoas perseguem os evangélicos, perseguem o povo que prega o evangelho? Nós vemos aqui, lemos durante a liturgia, abra sua Bíblia aqui um pouco antes, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18, Paulo explica muito bem, mais ou menos, o que se passa na vida, na mentalidade mundana e das pessoas que não têm o evangelho de Cristo. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então o fato é que para o mundo a pregação do evangelho é loucura. E engraçado que na nossa visão, na nossa perspectiva, o evangelho é algo simplesmente puro e santo, e ninguém quer paz, ninguém quer briga com ninguém, todo mundo procura a paz. Mas o problema é que em países de perseguição, bem como no nosso país, de alguma maneira, as pessoas perseguem ou questionam ou zombam da nossa fé, porque eles acham a nossa pregação, a pregação da cruz, loucura e não faz nenhum sentido. E o fato que o apóstolo Paulo aqui agora está lidando também com uma situação complicada que havia na igreja de Corinto. Aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo trata sobre a ressurreição, porque havia pessoas no meio da igreja que estava contra a pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual é a ênfase do evangelho do Senhor Jesus Cristo? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E algumas das pessoas estavam contra esta mensagem do apóstolo Paulo. Tendo uma ideia do contexto geral da carta, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, ele tratou algumas necessidades que havia na igreja de Corinto. Ele tratou aqui no capítulo 1 ao versículo 4 a divisão na igreja. Dos versículos 5 ao capítulo 5 aos capítulos 6, Paulo trata da disciplina na igreja. No capítulo 7, ele trata sobre casamento, divórcio, novo casamento, solteiros, viúvas. No capítulos 8 a 10, ele trata da liberdade cristã. No capítulo 11, ele trata de questões referentes ao culto. No capítulo 12, ele trata de dons espirituais. No capítulo 13, o amor como o mais importante de todos os dons. E no capítulo 14 ele trata do dom de línguas e do dom de profecias. Mas agora no capítulo 15 o apóstolo Paulo traz um problema muito mais sério e mais severo, porque estava tratando do núcleo do evangelho do Senhor Jesus Cristo, que era a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ok? E nessa noite a gente vai atentar para o que o apóstolo Paulo prezou, que foi o evangelho, e nós vamos pensar um pouco sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui e como que o apóstolo Paulo transmitiu, bem como o apóstolo Paulo, bem como todos os apóstolos, transmitiu este evangelho. Como disse, seja pregando para as pessoas que estão fora da igreja ou pregando para as pessoas que estão dentro da igreja, o evangelho precisa sempre ser pregado e relembrado, ok? Então nós vamos aqui atentar ao que o evangelho faz na vida do homem, e qual o poder do evangelho na vida das pessoas, e por que este evangelho pregado tem sacudido o mundo, por onde os cristãos têm passado, as pessoas têm se incomodado por conta deste mesmo evangelho. Então a gente vai ver o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder deste evangelho e também a maneira em que o apóstolo Paulo trouxe o evangelho às pessoas que estavam naquela ocasião na igreja de Corinto. Vemos aqui no versículo 1, irmãos, que o evangelho é o mesmo, sempre é o mesmo. Versículo 1 diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então perceba aqui, irmãos, uma primeira observação que precisamos ter neste texto acerca do evangelho é que o evangelho é o mesmo, ele não foi alterado com o tempo. O apóstolo Paulo foi pregar o evangelho na igreja de Corinto, e depois de um tempo ele saiu daquela cidade e foi continuando na sua viagem missionária. E ele deixou pessoas salvas naquele lugar que continuavam a buscar o evangelho e pregar o evangelho naquela cidade. O problema é que, à medida que o evangelho crescia, muitos joios, como sempre aconteceu na igreja, se infiltrou no meio da igreja.
E acredita-se que muitos saduceus que se converteram ao evangelho ou aderiram à ideia cristã e entraram na igreja e começaram a trazer os rudimentos do mundo, as suas filosofias mundanas. Ou os saduceus entraram na igreja e trouxeram as suas crenças, porque os saduceus, na época, não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, pode ter acontecido de algumas dos saduceus terem aderido à fé cristã e agora estava no meio do povo, ainda pregando essa mesma ideia de que não havia ressurreição de corpo. Ou também havia no meio do povo de Deus pessoas que aderiram à ideia grega de que o corpo não tem valor algum, somente o espírito tem algum valor. Uma vez morrendo, o corpo não poderia ser ressuscitado porque o corpo era imundo e não tinha nenhum valor para o divino e para Deus. Então havia este problema na igreja. E o apóstolo Paulo veio pregar o evangelho a esta igreja e ele diz: eu venho pregar o evangelho e lembrar o mesmo evangelho que tenho pregado. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não se altera com a cultura, ele não se altera com o tempo, ele não se altera com as circunstâncias. Ele precisa ser o mesmo evangelho em qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo deixa claro, eu venho lembrar aqui, não é coisa nova, eu venho lembrar a vocês o mesmo evangelho que preguei da outra ocasião, da ocasião em que tive com vocês. E o evangelho, irmãos, precisa ser pregado em todo o tempo. E o mesmo evangelho. O evangelho é pregado pelos apóstolos e pregado quando nós nos convertemos à fé. Não foi um evangelho que deixou para trás. Agora, este evangelho agora é para os novos convertidos. É para as pessoas que não têm a fé. Para nós, agora que somos mais maduros na fé, temos outros assuntos para lidar. Não. O assunto da fé precisa ser tratado, o evangelho, a essência do evangelho precisa ser pregado o tempo todo, em todas as ocasiões. Porque ele não se altera de acordo com o tempo e com a localidade. Nós oramos aqui e temos irmãos em vários países pregando o evangelho e o evangelho não se altera. E por isso há tantas perseguições. Ele se adapta a todo tipo de cultura e ele transforma as pessoas, as suas vidas são transformadas por este mesmo evangelho. Então a primeira observação que temos deste evangelho pregado pelo apóstolo Paulo aqui na igreja de Corinto é que ele não se altera. Segundo, é pelo evangelho que nós somos salvos. Versículo 2, perceba. Aqui na parte A, por ele também sois salvos. Não há outro meio, irmãos, de salvação a não ser pelo evangelho. Embora os missionários precisem ter meios de estratégia de se aproximar, nós vemos aqui nossos irmãos que estão na Ásia pregando, nós enviamos aqui os nossos missionários, e eles vieram aqui e falaram da importância de se adaptar à cultura do lugar, de tentar de alguma maneira aprender a língua, entender a cultura e a maneira de agir. E por este mesmo evangelho que nós ouvimos aqui no nosso Brasil, estes irmãos foram para outros países, outra cultura, pregar o evangelho, mas este evangelho salvou e salva pessoas de qualquer cultura. Ele se adapta a toda a cultura e ele alcança os corações das pessoas que estavam perdidas em qualquer lugar. O bom testemunho, a ação social e atos de justiça são de extrema importância na execução da pregação do evangelho. Muitos vão para muitos países missionários e, de alguma maneira, eles ajudam aquela comunidade, a cultura onde eles estão inseridos, para que, de alguma maneira, o evangelho também possa redimir o lugar onde eles estão. Porque, afinal de contas, até onde nós vivemos em nosso mundo, nós redimimos o mundo de alguma maneira porque nós somos redimidos. Como, por exemplo, no nosso trabalho do dia a dia, nós somos transformados pelo evangelho. Agora, no nosso trabalho, nós somos funcionários exemplares, patrões exemplares, cidadãos exemplares, porque o evangelho que nos transformou, de alguma maneira também, transforma a cultura onde nós estamos inseridos. Mas o fato é que, embora seja importante a ação social, a justiça social, seja importante mostrarmos nas nossas ações a transformação do evangelho que é em nós, nunca podemos deixar de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque só por meio do evangelho que haverá salvação.
É importante que façamos coisas boas para as pessoas e ajudemos pessoas que precisam do alimento, precisam de finanças, precisam de ajuda humanitária, mas nunca poderemos abrir mão da pregação do Evangelho do Senhor, porque é o Evangelho que transforma as vidas. É o Evangelho que transforma os corações das pessoas. Outra observação, terceira observação em relação ao Evangelho, o Evangelho é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, não é nada novo. Veja os versículos 3 e 4. Ele fala segundo as Escrituras, no versículo 3 e no versículo 4 diz que o Evangelho é também segundo as Escrituras. A fidelidade de Deus fica clara, irmãos, no cumprimento de cada profecia acerca da vinda do Messias. A certeza da vinda do Messias trazia esperança para os irmãos do Antigo Testamento, pois todos estavam afastados de Deus e, assim como nós, eram errantes pelo caminho. Mas os seus pecados foram amparados pela misericórdia de Deus e derramados sobre seu Filho, pelo que trouxe salvação a todos os que puderam contemplar, pela fé, a salvação do Senhor. Então ele foi prometido lá desde o Antigo Testamento e se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é coisa nova, não é uma mentalidade grega, não é uma mentalidade que procedeu do apóstolo Paulo simplesmente, não. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para cumprir uma profecia que veio desde do Antigo Testamento, de pessoas antes do Senhor Jesus Cristo, que aguardavam a vinda da salvação. E você nota a história do Antigo Testamento de homens e mulheres que viveram dignamente, foram fiéis. Você vê lá em Hebreus capítulo 11, a história dos homens e de mulheres que entregaram a sua vida para adorar o Criador. Mas erraram muito. E vocês percebem durante toda a história que eles, pelas suas próprias forças, não conseguiam ter a salvação. Eles não conseguiam mostrar, pelas suas próprias atitudes, a salvação. Mas sim a salvação pelo Senhor, pela sua graça e misericórdia. Todos erraram. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E isto era a realidade, esta é a realidade hoje e esta é a realidade do Antigo Testamento. Mas o que trouxe paz, esperança, força e salvação para os irmãos também do Antigo Testamento foi a promessa da vinda do Messias. E ele veio. E ele morreu. E ele ressuscitou. E este mesmo Evangelho salvou. O Evangelho é tão poderoso, irmãos, que salvou tanto as pessoas da época de Cristo, como salva as pessoas em nossa época, bem como salvou as pessoas lá do Antigo Testamento. O Evangelho é promessa cumprida do Antigo Testamento. Outra coisa, irmãos, do Evangelho, outra coisa interessante em relação ao Evangelho, é que o Evangelho é centrado na obra de Cristo. Veja, versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a essência do Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho não é de que, Deus vai abençoar a sua vida hoje. A sua vida financeira vai dar um salto, você agora vai ser uma pessoa próspera. Não. A prosperidade que as Escrituras tratam é a salvação em Cristo Jesus. É a transformação da sua alma, da sua vida. É a sua condição pecaminosa que foi transformada, que foi mudada. É que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados e agora nós fomos salvos por este mesmo Evangelho. Isto é o centro do Evangelho. E perceba aqui, irmãos, que primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu a punição e morte que merecíamos. Ele foi moído pelas nossas transgressões, como diz Isaías. Se não fosse por essa grande obra de misericórdia, seríamos consumidos. Foi condenado para que fôssemos livres. Ele morreu para que vivêssemos. Isso é Evangelho. O Evangelho é a cruz. O Evangelho é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo que morreu pelos nossos pecados, que substituiu-nos, nós que merecíamos a morte, nós que merecíamos a punição e a condenação. Era nós que deveríamos estar pregados naquela cruz.
mas ele morreu em nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter vida, pudéssemos ter liberdade. E perceba, irmãos, que o texto, Paulo fala aqui, que ele não só morreu, mas ele foi sepultado. É para deixar claro para os ouvintes que não acreditavam na ressurreição, de que não foi um homem que simplesmente fingiu que morreu, forjou a própria morte. Não, ele morreu de fato. Ele não só morreu, mas ele foi sepultado. A sua morte foi confirmada pelos soldados romanos, que após a sua crucificação, foi confirmar a sua morte. A sua morte foi confirmada quando José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e preparou para sepultamento e o sepultou. A morte do Senhor Jesus Cristo foi confirmada pelos soldados que guardou o túmulo do Senhor durante 3 dias. Então, enquanto os sacerdotes, os religiosos estavam de alguma forma tentando forjar, tentando acabar com o evangelho do Senhor e com a notícia que Jesus Cristo tinha morrido, eles colocaram soldados para proteger, dizendo o seguinte: ó, coloca soldados lá para que de alguma maneira os discípulos deles não venham lá e tenta roubar este corpo e dizer que ele não morreu. Mas o que eles não pensavam é que, ao colocar aqueles soldados na frente durante 3 dias, eles simplesmente testemunharam: este homem de fato morreu. Ele morreu e foi sepultado, irmãos. E isso não pode haver dúvida em nós. E em terceiro, ele ressuscitou. A morte não suportou o dono da vida. Ele não foi um mártir ou um simples herói que morre por outras pessoas. Foi o Criador e sustentador de toda a criação que voltou à vida. E havia muitas testemunhas de sua ressurreição. Você pode perceber que nos versículos 5 a 8, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém algumas já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então havia testemunho de sobra na ocasião de que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, a nossa fé não é uma fé simplesmente de uma memória, de uma filosofia, é de um fato histórico que ocorreu. E isso precisa estar vivo em nossas mentes e corações. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é somente uma ideia abstrata. Não, nós somos testemunhas da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos testemunhando o que testemunharam a nós. Estamos falando o que nossos irmãos viram. E foram muitos irmãos que viram a sua ressurreição. Isto foi um fato. E é importante que frise sempre na pregação do Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado pelos nossos pecados, e Ele também ressuscitou ao 3º dia, e hoje Ele vive. O homem mais antigo e mais velho em toda a história é o Senhor Jesus Cristo. Ele vive até hoje. No Antigo Testamento, o homem mais velho lá foi Matusalém. Mas depois dele é o Senhor Jesus Cristo, porque ele vive até o dia de hoje. A nossa fé não é uma fé morta e abstrata, como disse, irmãos. Uma fé racional. É uma fé que fala de um fato histórico. E este mesmo fato histórico que salvou a nossa vida. Uma outra observação do Evangelho. O Evangelho salva qualquer pessoa. Veja aí, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Irmãos, o Evangelho salva qualquer pessoa. O Evangelho alcançou o zeloso e cruel Saulo de Tarso, como vimos aqui. Mas ele também alcançou o amado João, homem calmo, manso, tranquilo. Ele salvou Tiago, o zeloso da lei, bem como uma prostituta que se arrependeu. Ele salvou o rico Zaqueu, mas também salvou uma pobre viúva. Ele salvou o patrão Filemon, lembra do livro de Filemon? Mas também salvou o servo Onésimo, onde Paulo escreve falando: olha só, este amado irmão é salvo, Filemon. Não é só você que tem dinheiro que é salvo. O Evangelho salva todas as pessoas, irmãos.
Não há coração duro demais que o evangelho não possa quebrar. Nós vemos aí irmãos que pregam o evangelho em lugares terríveis, hostis, e você fala, não tem condições. Não dá para convencer ninguém naquele lugar. Você às vezes prega o evangelho para um amigo e o amigo começa a relutar para você e você fala, ixi, esse daí não consegue ser salvo. Esse tem a mente fechada. O evangelho consegue salvar qualquer pessoa. Isso nos traz um conforto, porque o evangelho de Deus é poderoso para salvar. E agora, irmãos, vamos observar, para acabarmos, para terminarmos, a entrega deste evangelho. Vimos aqui o poder deste evangelho e como é este evangelho. Agora vamos ver como é entregar este evangelho, pregar este evangelho. Vemos aqui neste texto. Versículo 1. O evangelho precisa ser anunciado incessantemente. Vamos ler novamente. Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. O evangelho, irmãos, precisa ser pregado de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. Paulo havia pregado este evangelho em Corinto quando foi lá. Paulo deixa claro que estava lembrando o evangelho que recebestes e no qual ainda perseverais. Você vê aqui no versículo 1. Receberam o evangelho e perseveravam nele, mas o evangelho ainda precisava ser pregado de novo. Por isso ele precisa ser lembrado e relembrado. Não posso me dar por satisfeito e pregá-lo uma só vez. O evangelho não só nos salva, mas também nos sustém. Portanto, para a nossa fé ser constantemente revigorada, precisamos revisitar o evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pois eu preguei com aquele cara lá, amigo meu, 2 vezes. Não, eu não quero mais, vou pregar mais não. Não, esse irmão está aqui na igreja já há 10 anos, pelo amor de Deus. Não é possível que ele já não tenha ouvido, não vou nem falar nada. Pregue de novo. Relembre o evangelho, revisite o evangelho. Ele tem poder de transformar, ele tem poder para sustentar a igreja do Senhor. Por isso precisamos entender o papel deste evangelho, irmãos. Ele salva os arrependidos, os perdidos, os que estavam em trevas, mas ele também sustém aqueles que já foram salvos. Por isso precisa sempre ser pregado o evangelho. Na sua casa, prega o evangelho aos filhos, prega o evangelho ao marido, prega o evangelho à esposa, prega o evangelho ao vizinho. Já preguei 50 vezes, pregue de novo este mesmo evangelho, porque uma hora ou outra ele pode salvar o coração perdido e ele sempre nos sustém, ele sempre sustém aqueles que já foram salvos. É isso que nós vemos aqui nesta carta, quando Paulo fala, relembrando o evangelho que eu já preguei. E é assim que é o evangelho. O evangelho, ele é puro, ele é inerrante. Ele não erra, mas nós somos errantes. Portanto, precisamos recorrer a ele sempre. Ele salva e revigora a nossa fé. Portanto, preciso voltar a ele sempre. Outra coisa, fidelidade no evangelho. Vemos aqui, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Paulo não falou coisa da sua própria cabeça. Ele estava pregando o evangelho que ele recebeu do Senhor. Como ele recebeu do Senhor, estava passando a igreja. E Paulo instrui a que tenhais, para que eles tenham a palavra tal como preguei, no versículo 2. Era o que fazia a igreja primitiva, por exemplo, no capítulo 2, versículo 42 de Atos, diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Se o evangelho pregado não é real, irmãos, a salvação também não será. Pregações que procedem de corações caídos atrairão pessoas que são guiadas pelos seus próprios corações. Toda a sua fé será vã, se a sua fé está alicerçada no evangelho que não é o real. O evangelho precisa ser pregado na íntegra. E qual é o evangelho? O mesmo evangelho dado do Senhor para os apóstolos e dos apóstolos para nós. Não pode tirar uma vírgula, não pode acrescentar um tio. Nada pode ser alterado deste evangelho. Por mais que pareça que às vezes precisa ser acrescentado, parece que não está dando resultado. Somos guiados pelo pragmatismo, de maneira que eu prego, parece que não está fazendo efeito. A igreja parece que não está indo para frente. Então eu vou acrescentar alguma coisa para ver se todo mundo vem. Eu vou fazer alguma coisa para que as pessoas possam assimilar melhor. É uma questão de estratégia. Não. Não caia nesta. Precisamos pregar o evangelho na íntegra. Aquilo que foi passado para os apóstolos passou para nós. E é isso que precisamos repassar a outros. Se pregarmos o evangelho deturpado,
este evangelho vai atrair pessoas que não foram transformadas para o evangelho, porque não há evangelho. Terceiro, clareza da sua condição. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Aquele que transmite o evangelho do Senhor precisa ser claro na sua cabeça e deixar claro às pessoas que estão ouvindo o evangelho de que você é falho. Entender a nossa condição caída traz luz à beleza da graça, irmãos. Deixar claro as nossas limitações coloca-nos prostrados ante o senhorio de Cristo. Nos tira do centro e faz-nos orbitar na graça de Cristo. Precisamos deixar claro a nossa condição. Eu sou caído como você. Eu sou pecador como vocês. Nós precisamos da graça do Senhor. Como disse o pastor, eu sou o seu pastor e tudo lhe faltará. E vai faltar mesmo, porque somos fracos e somos falhos. E na propagação do evangelho, nós falamos isso na sexta no PG. É importante de que falemos o evangelho e deixemos claros também às pessoas o quanto nós somos falhos. Na transmissão do evangelho fala que você peca também e que é difícil para você, porque isso enaltece o poder do evangelho. Deixa claro às pessoas que o evangelho não salva apenas pessoas certinhas e boazinhas. Não, o evangelho salva pessoas complicadas. O evangelho trata de corações difíceis. Alcança pessoas de cabeça dura mesmo, teimosas. E somos assim. E Paulo falou, olha só, eu sou o menor de todos. A percepção de Paulo é de que ele era o menor dos apóstolos. Ele não conseguia ir muito adiante se não fosse a graça de Deus. Outra coisa, irmãos, que precisamos notar é que precisamos, uma vez pregando o evangelho, é viver para o evangelho, viver para o reino. Veja o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso ele falando da sua condição. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Podemos ser um grande conhecedor. A graça que Paulo recebeu não foi somente para o seu deleite, mas redundou em trabalho para o reino. O evangelho que ele recebeu pela graça não foi vã, mas o salvou e o levou a anunciar essa tão grande salvação. O evangelho não é só para falar, poxa, recebi a minha bênção, que alegria. Nossa, saí do culto hoje revigorado. O evangelho gera em nós o desejo de trabalho. Paulo diz assim, ele não fala aqui com a intenção de ser superior, mas ele falou de uma realidade. Paulo não mostrou aqui uma falsa modéstia. Ele foi realista, ele falou, olha só, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Mas é pela graça de Deus que eu fiz isso, não foi pelas minhas forças. Mas o fato é que ele trabalhou. Ele diz aqui, eu recebi esta graça e isso redundou em trabalho. A graça que vem a nós, irmãos, não salva um homem e o deixa inerte. Não tem como. Esta mensagem da salvação, de transformação, este poder que alcança a nossa vida e nos transforma, não deixa a gente morto. Este poder do evangelho nos trouxe vida, e esta vida gera em nós o desejo de trabalhar para o reino de Deus. 5 para acabar. Independente do pregador, o evangelho tem um poder para salvar. Veja versículo 11. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Não importa se foi Paulo, se foi Pedro, se foi Barnabé, se foi qualquer um outro dos irmãos da igreja primitiva, ou somente os apóstolos, eles pregaram o evangelho alcançou as pessoas. Pode ter sido Paulo, o doutor da lei, o conhecedor, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. O cara conhecia. Mas pode ter sido Pedro, um homem pescador, que o conhecimento era muito limitado. Mas ele pregava o evangelho alcançava as pessoas. Não importa se você sabe muito ou se você sabe pouco. Se você tem muito dinheiro ou se você não tem quase nada.
O importante é que o evangelho é que transforma as pessoas. Podemos ser um grande conhecedor como Paulo ou um pescador como Pedro. Se o evangelho está sendo pregado, haverá salvação. Graças a Deus por isso. O poder está no evangelho e não no pregador. Graças a Deus por isso. Porque se fosse no pregador, vocês estariam enrolados. Se dependesse de mim, irmãos, meu Deus do céu. Se as pessoas com que você evangeliza dependessem de você, misericórdia. E é engraçado que quando você se relaciona com um pastor, com um missionário, os irmãos missionários vieram aqui e depois fomos para um churrasco, e você se relaciona com pessoas que pregam o evangelho, você quer de alguma forma, ver de alguma forma aquele homem grande, aquela pessoa, uau, essa pessoa extraordinária, ultra espiritual, mas não é uma pessoa normal. Homens comuns. E a gente, nosso coração idólatra faz isso, faz com que algumas pessoas estejam sobre as outras, mas não está ninguém sobre ninguém. O importante entender é que todos somos falhos, todos somos dependentes da graça de Deus e esta mesma graça que precisamos anunciar aos outros. Então não precisa se preocupar se você fala muito bem, se você fala mais ou menos, se fala embolado, se gagueja, não importa. Portanto, é que você precisa pregar. Que mensagem? A mensagem clara do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Não precisa ter muita coisa. Volte ao Evangelho, permaneça nele, anuncia-o com ousadia. Não há mensagem mais poderosa, mais íntegra e mais necessária do que esta. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Não precisa ter um grande curso de teologia, não precisa ser formado, não precisa ter grande tempo de andando com Deus, de conhecimento bíblico. Você tem a mensagem do Evangelho, a mensagem poderosa do Evangelho na sua totalidade, na sua essência. Cristo morreu pelos meus pecados. Eu estava perdido e fui achado. Estava morto e o Senhor me ressuscitou, me trouxe a vida. Estava caminhando para o abismo, o Senhor me salvou pela sua morte e ressurreição. Esta é a mensagem que você tem. Não tenha medo, não fique acanhado. O Senhor te deu esta mensagem como Ele te deu a salvação. Amém? Deus abençoe, irmãos. Quisera alva ver no dia mais sombrio
escuridão, treme o chão.